Se a gente está tão preocupado com o outro, né? Qual que é a minha importância na vida do outro? Exato. Mas assim, ainda bem, né? Ainda bem que você me lembrou e me lembrem, né? Eu sou o mestre de começar um assunto e esquecer do Não, resto. eu acho que é um andamento, e isso foi muito forte, né? Sim. Você falou de um processo muito intenso, né? E assim, e essa questão da transição, essa questão de sair, né? Eu não vou nem falar da transição, eu vou falar de... Primeiro existia uma decisão, assim... Cara, quando eu comecei... Eu lembro que eu tinha uma cliente, a Cibele, e eu vou mandar esse podcast para ela. Você vai ver esse podcast. A Cibele, ela teve um papel importantíssimo na minha vida, que ela me apresentou o coaching como metodologia, né? Ela já era master na época, não trabalhava com isso, ela usava o coaching para outras coisas. E aí, cara, foi muito louco que quando eu decidi, eu vi no coaching e falei assim, cara, aqui é um jeito, uma metodologia de eu analisar a minha vida e fazer tomar algumas decisões, estabelecer algumas metas, desenvolver algumas skills. E aí, né, me chamou atenção na época, muito cru, e eu comecei a pesquisar e fiz a formação. E aí, não vou falar sobre coaching, mas assim, naquele momento que eu conheci a parte comportamental, naquele momento que eu conheci que a gente tinha diversas ferramentas, que a gente tinha todo um potencial, a gente tinha muita coisa que dava para desenvolver em nós mesmos, cara, eu comecei a despertar uma paixão pela parte de, tipo assim, cara, deixa eu entender como é que é o ser humano. Deixa eu entender como é que é o ser humano, deixa eu entender, tipo, cara, o que dá para fazer, o que não dá, como é que é isso, velho? E aí, quais são os limites deles, né? Dessas pessoas que andam por aí, os seres humanos. E aí, as minhas aulas já começaram a ficar diferentes. As minhas aulas de personal já começaram a ficar diferentes. Porque eu já começava a analisar as metas dos meus clientes de uma maneira mais profunda. E aí, quando eu analisava as metas de maneira mais profunda, eu ajudava eles a traçar um plano de uma maneira mais profunda. Aquilo ali eu já percebi que, fala assim, cara, eu tô saindo fora já do personal padrão. Que, tipo, você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular? Você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Reabilitação? Não, reabilitação eu não trabalho, né? Tipo, a maioria não quer mexer com reabilitação do trabalho e tal. Então, eu comecei a sair fora disso. E aí, eu comecei a ter uma percepção, né? Na psicologia, a gente fala de percepção quando você observa algo e aí, junto com a sua vivência, você tem uma percepção própria sua daquela situação, né? E eu comecei a ter uma percepção diferente da educação física. Quando eu comecei a ter essa percepção diferente, eu comecei a me distanciar da educação física. Olha que louco. Eu comecei a me distanciar. Eu vi que, cara, dar aula de personal era muito massa. Tá envolvido ali nos treinos, ajudar pessoas. Cara, exercício físico muda a vida de pessoas. E eu vi isso acontecer. Famílias. Eu vi isso acontecer, tipo, o pai que começou a treinar, que trouxe a esposa, que de repente o filho tava comendo ovo mexido no café da manhã, filho pequeno. Então, tipo assim, eu vi muito isso. Só que aí, cara, eu comecei a me apaixonar por essa parte comportamental. E aí eu comecei a estudar por fora, né? Estudar. E aí chegou um certo ponto que na metodologia coaching não cabia mais isso. A gente sabe que a gente tem um limite, né? Assim como tudo na vida, as pessoas às vezes negligenciam os limites. E eu sabia que eu tinha um limite. Até onde eu podia ir como treinador de pessoas e até onde eu precisava de uma graduação. E aí eu queria fazer educação física, eu queria fazer psicologia. Eu fiquei enrolando isso muito tempo. Enrolando. Falei, cara, entrar em outra graduação, né? Será que é isso mesmo? Outra graduação, começar de novo, outra coisa. Cara, mas chegou um certo ponto que foi inevitável. Eu não conseguia dar aula mais. Eu chegava para atender o meu cliente e aí eu falava assim, cara, não é sobre isso mais. E muita gente me pergunta por que eu parei de dar aula, né? Fala assim, e aí, por que você parou de dar aula? Porque você é muito bom. Tinha uma coisa dando errado, né? Por que você parou de dar aula, cara? E clientes me mandavam mensagem, né? Falavam assim, modéstia à parte, né? Os treinos eram muito gostosos, né? Então. E tudo mais. E falou assim, cara, já não tava rolando mais. E a minha preocupação
eu não podia continuar empurrando aquilo com a barriga. E, cara, eu não podia continuar chegando, eu não podia continuar, que eu falo, e foi rápido isso. Mas, assim, eu não podia, cara, estar ali só por grana. E eu sempre fui contra isso. Sempre. Cara, eu já recebi diversas possibilidades financeiras de trabalhar com X, Y, Z coisa. Cara, isso aqui dá muita grana, cara. Isso aqui dá muita grana, você é muito comunicativo, você vai estourar nisso. Fala, cara, não, eu não entro por causa de grana. Isso aí, tipo, porque grana é um ponto muito fraco meu, fraco e forte. Então, assim, eu sei que a grana, ela me muda como pessoa. E eu falo assim, cara, não é grana. Tipo, não é grana mesmo. Isso aí não é. E aí, cara, eu falei assim, velho, não tá rolando mais. Não é isso mais que eu quero. Eu não posso continuar aqui dando aula para essas pessoas, né, recebendo essa grana, sabendo que eu não tô aqui 100%. Cara, Sim. Né? E eu comecei a não estar 100%. E aí eu comecei a me envolver até... Eu percebi que eu até ouvia mais de curiosidade, né, os desafios que essas pessoas estavam passando. Não de ajudar, mas de ouvir. Quando eu começava a ouvir aquilo, começou a aparecer alguns elogios. Cara, nossa, mas apareceu muito. Você tinha que ser psicólogo. Muito. Você tinha que ser psicólogo, velho. É engraçado, né? Porque eu tava ali pra ouvir, né? Eu tava ali... Acolher, né? Eu ouvia, né? Eu Formar de acolhimento. O acolhimento, né? Você falou uma palavra que resume. Eu conseguia acolher. E aí as pessoas se sentiam acolhidas. E aí, né? E, tipo, cara, e os meus clientes falam assim, cara, você precisa procurar terapia pra você resolver essa parada, velho. A gente vai continuar treinando, continuar sendo seu personal, mas você precisa de um terapeuta pra continuar desenvolvendo essa parada aí, porque percebendo que tem uma coisa que não tá certa. E a pessoa não ia pra terapia. Ela não ia, cara. E eu comecei a ficar angustiado com aquilo ali. Eu falei, aí chegou um certo ponto que foi inevitável. Eu falei assim, cara, já tinha me desconectado, por isso que eu não falo que foi transição. Eu não falo que foi transição porque eu não dava tempo. Acho que foi ruptura, talvez, né? Cara, eu não podia. Um processo, eu não podia esperar eu formar. Eu não podia esperar eu começar uma graduação, terminar uma graduação e continuar dando aula. Mas por que você não podia? Eu não conseguia estar ali mais. Isso foi muito forte pra mim. Eu não conseguia estar ali mais. Já era algo que eu tinha já me desconectado já. Cumpri meu papel. Cumpri mesmo, cara, ajudei muita gente. Cara, eu trombo gente que começou a fazer educação física e, tipo, os caras dão aula hoje e, tipo, assim, cara, eu comecei a fazer educação física, velho. E foi naquela época que a gente treinava, que você me dava aula, que o cara viu uma musculação diferente, né? O meu cuidado, meu carinho, meu zelo. Então, assim, foi maravilhoso, foi lindo. E eu só conheci a psicologia por causa da educação física. Então, assim... Eu acredito que todo mundo está no lugar que tem que estar e a gente vai passando por um fluxo, né? Quando você está diante da palavra de Deus, Sim. Deus ele vai te proporcionando algumas experiências para que você siga no propósito. E eu acredito que fez parte do propósito de Deus que eu passasse por um tempo na educação física, mas essa parte da psicologia hoje vem muito forte. Então, assim, não foi uma transição, foi uma ruptura, né? E agora começa e aí tá em andamento aí um processo novo. Ele tira e ele dá, né? Pois ele tira, ele dá, mas cara. Ele dá coisas muito melhores que a gente pode imaginar. Vai deixando no caminho dos melhores planos. Exatamente. Né? Ele é a porta aberta e fechada. Exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Falando um pouco sobre o Setembro Amarelo em si, né? Pesquisando um pouco, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele conta que de 2013, 2014 para cá, ou seja, 10, 11 anos... Sim. O índice de pessoas que tiraram a própria vida Sim. cresceu 43%. Sim. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!